Muito antes das luzes, das árvores e das celebrações, o inverno era um inimigo. Para os povos antigos, a chegada dos dias mais curtos significava fome, morte e incerteza. O sol parecia enfraquecer, o frio avançava e a escuridão dominava. Sobreviver ao inverno era uma guerra silenciosa travada todos os anos. Em diferentes partes do mundo, civilizações observavam o céu e temiam que o sol jamais retornasse. Por isso, celebravam o solstício de inverno, o momento em que a noite atingia seu domínio máximo. E então começava a recuar. Para eles, aquilo não era apenas um fenômeno astronômico. Era um sinal de esperança. A luz não havia morrido. No coração do Império Romano, essa época era marcada por festas intensas. A Saturnália celebrava o deus Saturno, trazendo dias de banquetes, troca de presentes e uma suspensão radical das hierarquias. Escravos sentavam-se à mesa com seus senhores. O mundo parecia virar de cabeça para baixo, como se o caos fosse necessário para garantir a renovação da ordem. Pouco depois, outra celebração ganhou força, o culto ao Sol Invicto, o Sol Invencível. Um deus que jamais era derrotado, mesmo na noite mais longa do ano. No dia 25 de dezembro, celebrava-se o renascimento do Sol, a vitória da luz sobre as trevas. Enquanto isso, longe do poder e do esplendor de Roma, uma nova fé crescia lentamente, no silêncio. O cristianismo se espalhava em meio a perseguições, mortes e segredos. Seus seguidores não tinham templos grandiosos nem datas oficiais. A história de Jesus era passada de boca em boca, em sussurros, como um fogo frágil protegido do vento. Os primeiros cristãos não comemoravam o nascimento de Cristo. A ênfase estava na sua morte e na ressurreição, a promessa da vida eterna. Não havia qualquer consenso sobre quando ele teria nascido. Algumas comunidades acreditavam que teria sido na primavera, outras em datas completamente diferentes. O nascimento não era o foco. A sobrevivência, sim, mas o mundo estava mudando. Quando o cristianismo deixou de ser uma fé perseguida nas catacumbas e começou a se aproximar do poder do império, um desafio gigantesco surgiu. Como converter uma população inteira, cujas vidas eram marcadas por tradições pagãs profundamente enraizadas? Como apagar festas como a Saturnália e o culto ao Sol Invicto, que já faziam parte da alma do povo há séculos? A resposta não foi a destruição, mas a transformação. Uma das estratégias mais brilhantes da história. Aos poucos, líderes cristãos passaram a associar o nascimento de Jesus à data em que Roma celebrava o Sol Invicto. A mensagem era clara e poderosa. A verdadeira luz não era o sol no céu, mas o Cristo que nascia para iluminar o mundo. A vitória da luz sobre as trevas ganhava um novo significado, profundo e espiritual. Assim, o 25 de dezembro deixou de ser apenas o renascimento do sol e passou a ser o nascimento daquele que era chamado de a luz do mundo. Essa fusão não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento, estratégico, quase invisível. Algumas tradições foram mantidas, mas com novos símbolos. O fogo que aquecia as noites de inverno virou a chama das velas nas igrejas, representando a luz de Cristo. O banquete pagão virou a ceia em família. O ato de dar presentes, antes uma inversão social na Saturnália, passou a representar a generosidade e os presentes dos reis magos. O Natal não destruiu o passado, ele o absorveu. Séculos depois, povos do norte da Europa, ao se converterem, também trouxeram seus costumes para essa tapeçaria cultural. As árvores sempre verdes, como os pinheiros, que resistiam ao inverno mais rigoroso, tornaram-se símbolos de vida eterna e da resiliência da fé. As luzes que enfeitavam essas árvores passaram a representar a esperança em meio à mais profunda escuridão. O Natal absorveu culturas, crenças e símbolos, tornando-se algo muito maior e mais complexo do que sua origem.
Com o tempo, a celebração deixou de ser um evento exclusivo dos templos e entrou nas casas. Tornou-se familiar, íntimo. Em alguns lugares, manteve-se profundamente religioso. Em outros, tornou-se mais cultural, uma celebração de união e paz. Mas em todos os seus formatos, o Natal carrega o mesmo núcleo, a mesma ideia fundamental, a de que, mesmo na noite mais escura, na hora mais fria, a luz sempre retorna. A esperança renasce. O Natal que conhecemos hoje não nasceu pronto. Ele foi forjado ao longo de milênios, em meio a guerras, impérios, perseguições e mudanças profundas na sociedade. Foi moldado pela necessidade humana de acreditar que o inverno não é eterno, que a escuridão tem um fim, que algo novo e melhor sempre pode nascer. É por isso que o Natal é muito mais antigo do que a maioria de nós imagina. Ele carrega ecos de rituais pagãos, de decisões políticas de imperadores, da fé inabalável dos primeiros cristãos e de símbolos universais de vida e renovação. Ele não é apenas uma data no calendário, é uma narrativa de sobrevivência. No fundo, o Natal conta a mesma história que a humanidade vem contando a si mesma desde o início. A história de um mundo que teme a escuridão, mas que, apesar do medo, escolhe acreditar na luz. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos séculos, de tantas mudanças e até da perda de parte do seu significado religioso para muitos, ele ainda exista. Porque enquanto houver noites longas, medos e incertezas, o ser humano continuará, de alguma forma, celebrando o nascimento da esperança. Obrigado por assistir.